Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu preciso dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Quero alertar a todos também que no vídeo de hoje nós falaremos sobre abusos e violência contra menores. Para entendermos o caso de hoje, nós vamos viajar mais uma vez lá para a Austrália, mais exatamente para a região de Queensland. Tem uma cidade chamada Logan City que fica no sudeste de Queensland e é para lá que nós vamos. Existe uma extensa propriedade rural a cerca de 40 minutos de Brisbane que pertence ao casal Julene e seu esposo Ricky Thorburn. Além de seus 2 filhos biológicos, o casal contava com a companhia de algumas crianças que eles cuidavam por curtos períodos de tempo. Alguns diziam que o casal sempre trabalhou com essa tarefa por puro e sincero altruísmo, mas há quem diga que eles só faziam isso porque estavam se beneficiando de uma espécie de remuneração mensal por parte da Segurança Social. Curiosamente, a Julene sempre trabalhou com crianças e fazia parte da coordenação de uma creche localizada não muito longe dali. Ela tinha também montado uma espécie de creche em sua fazenda e, como eu disse, recebia alguns jovens que ficavam sob seus cuidados por algum tempo. E aquilo tudo, na verdade, parecia uma espécie de orfanato. Já o Rick, por outro lado, além de ajudar a sua esposa na administração da criançada, ele abriu um comércio, um trailer bastante simpático onde ele vendia seus lanches, hambúrgueres e essas coisas todas. No primeiro semestre do ano de 2015, a família recebeu a sua mais nova integrante, uma garota chamada Tialith Alyssa Rose Palmer, que a essa altura estava com 11 anos de idade. Mas seu aniversário estava bem próximo, tá? A Tialith completou 12 anos de idade no dia 13 de abril de 2015. A garotinha estava no sistema de adoção já tinha mais de 4 anos. Sua mãe era uma mulher chamada Cindy, que tinha colocado a filha para adoção quando ela estava com 6 para 7 anos de idade. Embora muitas pessoas acreditem que a mãe tenha tomado uma atitude muito cruel com sua própria filha, a Cindy explicou muito tempo mais tarde, em entrevista, o porquê dela ter tomado essa decisão. Ela sofria violência doméstica e era uma usuária de entorpecentes. Por diversas vezes, o seu companheiro tentou agredir a menininha, então ela chegou ao ponto de admitir que não seria capaz de proporcionar um lar de amor e carinho para sua filha. E por conta disso, ela procurou as autoridades e entregou a sua filha para o sistema de adoção do estado. As coisas ficaram cada vez piores para Cindy e ela chegou até mesmo a morar nas ruas. Bom, mas voltando para Tialith, assim que chegou na fazenda, ela teve o primeiro contato com a família Thorburn. Como já sabemos, o Rick e sua esposa Julene eram os proprietários da fazenda e estavam casados há mais de 25 anos. Eles tinham 2 filhos biológicos. O mais novo era o Trent, que estava completando 18 anos de idade, e o mais velho se chamava Joshua, que a essa altura estava com 19 anos. Todos opinaram que aquele seria um ambiente bacana e muito acolhedor para a garota. Afinal de contas, o casal tinha 2 filhos adolescentes. A fazenda era bastante espaçosa, tinha diversos animais,
como cavalos, cachorros e gatos. O casal ficou sabendo, assim que analisou a ficha da garota, que ela tinha passado anteriormente por diversas famílias que pretendiam adotá-la, mas em nenhuma outra residência ela tinha se adaptado. Parece que aquela era mesmo a última esperança da jovem. O casal Julene e Rick eram muito respeitados na comunidade. Eles eram bastante firmes com suas regras domésticas e eram também muito religiosos. E parece que as coisas estavam indo muito bem mesmo, porque a garota foi matriculada na escola e passou a estudar com bastante vontade. Ela estava gostando da nova casa, até ajudava a Julene com os afazeres domésticos e estava se dando muito, mas muito bem com os seus irmãos adotivos. O tempo foi passando e a integração da família foi ficando cada vez melhor. Todos estavam com seus corações abertos e chegou ao ponto de eles ignorarem completamente o fato de que a tia Leaf não tinha nascido naquele lar. Mas como o meu canal é sobre casos criminais e não sobre relacionamentos familiares que dão certo, vocês já devem estar imaginando que algo terrível aconteceu em seguida, né, gente? E realmente, as coisas ficaram muito bizarras com essa família. E dali pra frente, foi só pra trás. A confusão toda aconteceu cerca de 9 meses após a chegada da garota. Era véspera de Halloween, dia 30 de outubro de 2015. Aquela foi uma manhã bastante comum. O Rick levou a menina para a escola e os dois chegaram lá por volta das 8h10, 8h15 da manhã, horário que ela entrava ali nas aulas, né? Mas inexplicavelmente, ninguém teve notícias dela. Ela não marcou presença em nenhuma aula naquele dia. A direção do colégio entrou em contato com a família para pedir informações. E foi quando Rick contou que deixou a filha na porta da escola naquele horário que eu falei para vocês. Ele contou ainda que na sequência foi até uma loja de automóveis para pegar algumas peças que estava precisando e chegou em casa de volta antes das 9 horas da manhã. O Rick ficou bastante preocupado com o que poderia ter acontecido com a garota e tratou de ligar para a delegacia. Por conta da pouca idade da menina, rapidamente um alerta de desaparecimento foi emitido. As assistentes sociais foram comunicadas sobre o ocorrido e chegaram a comentar que em breve a garota reapareceria, porque esse comportamento também tinha sido observado enquanto ela estava em outras famílias. Ela fugiu da casa de seus pais adotivos por inúmeras vezes, e após algumas horas, os policiais acabaram encontrando a menina sentada sozinha e chorando em algum banco de praça. As assistentes acalmaram os familiares adotivos, garantindo que em poucas horas a menina seria encontrada. Os policiais deram início às buscas e o Rick fez diversas postagens em suas redes sociais pedindo por ajuda, mas ninguém tinha qualquer informação relevante que pudesse levar ao paradeiro da jovem. As autoridades foram muito criticadas mais tarde porque, embora tenham emitido o alerta de criança desaparecida entre as delegacias e os policiais da região, os oficiais não foram a público falar sobre isso. Eles não falaram com as mídias e a primeira aparição pública do detetive da cidade demorou alguns dias. Isso aconteceu porque todos estavam confiantes que ela retornaria em breve para casa e que tinha fugido porque estava triste ou mesmo chateada com alguma coisa que tinha acontecido dentro de casa. Pelo menos foi essa a justificativa inicial da delegacia. Os populares, por outro lado, acreditam que as autoridades foram negligentes e que não se importaram muito com o desaparecimento da garota. 6 dias depois, no dia 5 de novembro de 2015, os oficiais foram a público divulgar fotos da garota e pedir que os populares ajudassem com quaisquer informações que pudessem levar ao paradeiro da jovem. Mas infelizmente, naquele mesmo dia, uma triste notícia ganhou os noticiários de todos os jornais de maior circulação do país. Um pescador que procurava por um lugar tranquilo para começar a sua pescaria tinha encontrado o corpo de uma jovem nas margens do rio Pimpama, ao sul de Brisbane. A jovem estava completamente sem roupas, exceto por uma roupa íntima que estava abaixada, já quase chegando ali no meio da perna.
No dia seguinte, dia 6 de novembro de 2015, as análises forenses foram capazes de comprovar que aqueles restos mortais pertenciam a Tialith Palmer, de 12 anos de idade. O patologista explicou que não seria possível determinar a causa da morte, visto que o corpo já estava em avançado estado de decomposição. E então as autoridades anunciaram publicamente que o caso tinha sido alterado de desaparecimento para homicídio em primeiro grau. O porta-voz da Polícia Estadual solicitou que qualquer pessoa que tenha estado nos últimos dias na região do lago onde o corpo foi encontrado, que se apresentasse na delegacia e dissesse o que tinha visto, independente do que tinha visto ou ouvido, porque qualquer informação era relevante. O funeral público da pequena Tialith aconteceu no dia 14 de novembro de 2015 e contou com a presença de pouco mais de 600 pessoas, dentre membros da comunidade, pessoas ligadas à religião da família adotiva, familiares da família Thorburn e também parentes da mãe biológica da garota, a Cindy. E é claro que a comunidade ficou bastante alarmada com a morte horrível da garota. Muitos populares ficaram dizendo que tinha um maníaco à solta. Outros começaram a divulgar que um predador tinha escapado da prisão e estava fazendo vítimas no estado. Outros até disseram que um maníaco supostamente tinha fugido de uma prisão na Nova Zelândia e estava se escondendo na Austrália já tinha vários meses. E enfim ele teria feito a sua primeira vítima no país. Vocês já sabem como funciona a criatividade da população, né, gente? E essas teorias todas foram rapidamente amplificadas pelo poder e velocidade da internet. As investigações de assassinato tiveram início e, naturalmente, os primeiros a serem ouvidos foram todos os integrantes da família Thorburn. O Rick foi o primeiro a ser interrogado. Ele foi questionado sobre ter tido algo a ver com o desaparecimento da garota, mas negou tudo veementemente. Ele explicou que naquela manhã a garota estava muito feliz, muito alegre e radiante, e que não fazia ideia do que poderia ter acontecido com a jovem. Todos os integrantes ali da família foram exaustivamente interrogados. Os investigadores anotaram cada detalhe das declarações de cada um deles. O segundo passo das investigações foi se dirigir até a escola onde a menina estudava. Eles questionaram os coordenadores da instituição, professores e falaram até mesmo com os colegas da sala da menina. Os oficiais queriam saber quem foi a última pessoa a ver a Tialith com vida. Essa parte da investigação foi bastante confusa para os oficiais, porque afinal de contas a garota tinha ou não tinha entrado na escola naquele dia. Todos os professores declararam que ela não participou de nenhuma de suas aulas. Mas com os colegas, por outro lado, foi um pouco diferente. Alguns garotos disseram terem visto a Tialith naquela manhã. Quando os oficiais questionaram se então ela tinha de fato entrado na escola, eles disseram não ter certeza. Ou seja, o fato confirmado era que ela não tinha participado de nenhuma aula, mas ficou inconclusivo até aquele momento se ela tinha entrado na escola e depois fugido, ou se ela nem mesmo tinha chegado a entrar na escola. E havia mais um detalhe curioso neste caso. Ela estava com um uniforme escolar e com sua mochila cheia de seus cadernos, livros e etc. Nem a roupa do uniforme escolar e nem a mochila da garota tinham sido recuperados. Os policiais então trouxeram para o interrogatório todos os criminosos que tinham passagem pela polícia por crimes relacionados à violência infantil. Todos os entrevistadores tinham álibis muito fortes e essa linha de investigação foi abandonada após algumas semanas. Embora estivessem levando em conta todas as possibilidades e investigando todos os caminhos possíveis, os oficiais sabiam que a família Thorburn poderia contribuir mais do que estava disposta. Eles tinham certeza de que havia mais, muito mais do que eles de fato estavam entregando. O tempo foi passando e nenhuma nova informação surgiu. O
O estado fez uma oferta no valor de 250 mil dólares australianos por informações que levassem à captura e prisão do responsável por tirar a vida da garota. Gente, o fato é que o tempo foi passando e nenhuma das linhas de investigação dos oficiais levou a lugar nenhum. A família Thorburn foi descartada como suspeita. As investigações no colégio onde a garota estudava não tiveram nenhum êxito. Os criminosos que estavam em liberdade condicional também tinham álibis absolutamente convincentes. E por fim, uma das teorias que acabou sendo mais aceita e reconfortante para os familiares, amigos e também a comunidade foi a teoria de que algum veículo passou pela garota naquela manhã e ela provavelmente tenha sido sequestrada. Os oficiais admitiram que não tinham muito com o que trabalhar, porque até mesmo o corpo da vítima não foi capaz de fazer nenhuma revelação importante, porque estava bastante decomposto e não apontava na direção de nenhuma pista que pudesse ser seguida. O porta-voz da polícia deu até uma nova entrevista lembrando a todos que havia uma recompensa no valor de 250 mil dólares para qualquer pessoa que tivesse informações importantes sobre esse caso. Mas nessa nova entrevista em específico ele fez um outro alerta. Ele disse que a promotoria estava disposta a fechar um acordo judicial com qualquer pessoa que de alguma forma tenha participado do assassinato e pudesse fornecer informações sobre o que de fato tinha acontecido com a garota. A justiça estava favorável a fechar um acordo com qualquer pessoa que tenha participado direta ou indiretamente do crime e que estivesse disposta a fornecer essas informações e testemunhar contra o assassino. Mas inicialmente nada disso adiantou, até que finalmente chegamos em maio de 2016, cerca de 7 meses após o falecimento da Tialith Palmer. Uma denúncia anônima foi feita para a delegacia. O denunciante informou que tinha algumas revelações a fazer sobre o caso da garota. Essa pessoa declarou que alguns dias antes de desaparecer, a garota tinha reclamado de dores em sua barriga, além de vômitos repentinos. Ainda de acordo com a denúncia, no dia 29 de outubro, a família Thorburn teria se reunido para tratar do assunto. E por fim, no dia 30 de outubro, a garota desapareceu. Parece que agora as autoridades tinham uma nova linha de investigação, porque no mesmo período o Rick foi acusado de 9 acusações de abuso íntimo relacionados a crianças e adolescentes que estavam aos cuidados da família e tinham sido registrados na creche da Julene. Estas acusações não tinham nada a ver com a Tialith e faziam parte de uma investigação totalmente independente, mas obviamente levantaram uma bandeira vermelha, e por isso os investigadores do caso da garota começaram a reavaliar a situação da família Thorburn. Os oficiais visitaram a família e colocaram escutas na casa sem que eles soubessem. E foi nesse momento que eles descobriram que tanto a Julene quanto seu marido Rick estavam orientando seus filhos sobre o que, como e quando eles deveriam falar com os investigadores. E então eles se deram conta de que se eles estavam mentindo agora, provavelmente eles tinham mentido no passado. E foi assim que a Julene e o Joshua foram intimados a comparecer na delegacia de novo para dar mais esclarecimentos sobre o caso da Tialith. Só que agora as autoridades tinham uma nova carta na mesa que obrigou tanto o Joshua quanto a Julene a falar a verdade. A pessoa que fez a denúncia anônima revelou mensagens que foram enviadas pelo Facebook do Trent, que é o filho mais novo do casal. O Trent enviou uma mensagem suplicando para que esse amigo acreditasse nele, porque uma coisa horrível tinha acontecido. Trent disse na mensagem que a Tialith tinha feito uma ameaça, dizendo que se ele não tivesse relações íntimas com ela naquele dia, ela mataria o seu cachorro. Trocando em miúdos, ele afirmou que estava sendo violentado por uma garotinha. A verdade é que o Trent Thorburn estava tendo relações íntimas com a Tialith, e não podemos nos esquecer que nessa altura
ela estava com apenas 12 anos de idade e ele estava para completar 19 anos. Ou seja, temos aqui um crime que facilmente colocaria o rapaz, atrás das grades. As coisas fugiram do controle quando a garota passou a acreditar que estava grávida e contou para o Trent sobre a sua preocupação. Ele então procurou seus pais para pedir ajuda e a coisa ficou muito feia, viu, gente? Porque a família era respeitada na comunidade e eram todos muito, mas muito religiosos. Os investigadores queriam saber o que aconteceu depois disso, e então a Juliane decidiu contar tudo o que sabia. Ela explicou que a família se reuniu no dia 29 de novembro para tratar do assunto, e o Trent admitiu para eles o que tinha feito, e que estava com muito medo de que a menina estivesse grávida e ele fosse para a prisão. A família teve uma grande discussão e, por fim, o Rick tomou as rédeas da situação e tranquilizou a todos, afirmando que iria resolver aquela situação. Ele ordenou que seus 2 filhos saíssem de casa e ficassem por algumas horas na casa de parentes, para que fossem vistos por outras pessoas. Ele ordenou que a sua esposa também saísse de casa, e no final das contas, ficaram na fazenda somente a tia Liv e seu pai adotivo Rick. Quando os investigadores perguntaram quando foi a última vez que a Juliane viu a garota com vida, ela afirmou que foi antes de sair de casa. A menina estava sentada em sua cama em seu quarto, ela teria pedido para a menina ficar em casa e ir dormir logo em seguida. A Juliane contou ainda que algumas horas depois, naquela mesma noite, ela e seus filhos voltaram para casa e perceberam que a garota não estava mais no local. Ao ser questionado, Rick teria dito que estava tudo resolvido, que a garota tinha ido embora e que ele tinha feito o que era necessário para proteger a sua família, o seu filho e a reputação de todos naquela casa. Ou seja, o homem nunca levou a garota para a escola no dia 30 de outubro pela manhã, conforme ele tinha dito aos investigadores. E as pessoas que por um acaso disseram tê-la visto na escola, com certeza tinham se confundido. A Juliane disse ainda que não fazia ideia de que seu marido tinha tirado a vida da garota, e que se soubesse das reais intenções do marido, ela nunca teria saído de casa naquela noite. E é claro que essa declaração não convenceu ninguém. O Joshua contou aos oficiais que não sabia da morte da jovem até seu corpo ser descoberto. Ele contou que seu pai instruiu que eles fossem até a casa de uma tia e depois explicou que seu irmão Trent precisava ser protegido pela família e que eles todos precisavam se unir e trabalhar juntos. Joshua recebeu as instruções sobre o que precisaria falar para as autoridades e também foi orientado a manter a versão apresentada por seu pai sobre ter levado a menina para a escola no dia 30 de outubro de 2015. Quando os oficiais perguntaram se ele sabia o que o Rick tinha feito com a garota, ele negou e respondeu apenas que seu pai tranquilizou a todos, dizendo que ele fez o necessário para que todos ficassem em segurança. Bom, basicamente o Rick tirou a vida da pequena tia Liv porque seu filho Trent a violentou e depois ficou com medo de que ela estivesse grávida. Ou seja, é mesmo ali um bando de gente que não vale nada, né, pessoal? E ainda se achavam no direito de criar regras da comunidade e querer cuidar da vida dos outros. Tanto a Juliane quanto seu filho Joshua foram intimados a testemunhar para o Estado. E por fim, os promotores explicaram o porquê o carro do Rick aparece nas filmagens na rua da escola onde a garota estudava. Ele passou por lá com o corpo da menina já sem vida em seu porta-malas, com a intenção de que seu carro fosse filmado e sua história de que tinha deixado a filha na escola fizesse sentido. Nas semanas seguintes, o carro do homem foi apreendido pela polícia, mas a promotoria tinha um grande trabalho pela frente, porque o Rick dispunha de recursos para pagar por bons advogados. Então, naturalmente, a batalha no tribunal não seria nada fácil. O juiz do caso determinou a prisão preventiva de toda a família no dia 20 de setembro de 2016, quase um ano após o falecimento da vítima. A Juliane e seu filho mais velho Joshua foram acusados pela promotoria de perjúrio e obstrução da justiça, que resumidamente significa que alguém tentou impedir
ou embaraçar uma investigação criminal. Trent Thorburn foi acusado de perjúrio, obstrução da justiça, violação íntima de menores e incesto, que é um crime previsto na seção 78A do Código Penal australiano. Rick Thorburn foi acusado de assassinato em primeiro grau e ocultação de cadáver. Mas parece que ele não era tão homem quanto ele dizia ser não, viu gente? Porque na hora de responder por seus atos, ele tentou, cair fora. Mas é sempre assim, né, gente? Cão que ladra não morde. O Rick desmaiou logo após a sua prisão e depois foi colocado em coma induzido por vários dias, e até perdeu uma audiência que tinha sido marcada para o dia posterior à sua prisão. A suspeita é que ele tomou uma alta dose de remédios em uma tentativa frustrada de tirar a sua própria vida e não passar pelo constrangimento de ter que pagar por seus próprios atos. E como a gente já sabe que a Austrália tem uma justiça criminal que também é uma piada, vamos aos números. Em julho de 2017, Joshua Thorburn se declarou culpado das acusações de perjúrio e obstrução da justiça e foi sentenciado a 3 meses de prisão. 2 meses depois, em setembro de 2017, Trent Thorburn se declarou culpado de perjúrio, obstrução da justiça, violação de menores e incesto, e foi sentenciado a 4 anos de prisão. Em novembro de 2017, a Jolene Thorburn se declarou culpada de perjúrio e obstrução da justiça e foi sentenciada a 18 meses de prisão. O Trent, gente, foi libertado em janeiro de 2019 sob liberdade condicional, depois de cumprir 1 ano e 4 meses de prisão. Em 25 de maio de 2018, Rick Thorburn compareceu ao Supremo Tribunal e se declarou culpado da acusação de assassinato em primeiro grau. Ele foi sentenciado à pena de prisão perpétua com um mínimo de 20 anos para pedido de liberdade condicional. Um inquérito foi aberto em junho de 2021 com a finalidade de entender o que de fato aconteceu com a pequena tia Liv naquela noite horrível. O Rick foi convidado para esclarecer de uma vez por todas esse caso, mas ele se limitou a escrever uma carta na qual declarou não se lembrar de nada do que aconteceu naquela noite, e que o máximo que podia dizer era que ele poderia tê-la sufocado sem querer. Mas e vocês, hein? O que vocês pensam sobre tudo isso? Será que foi só um acidente e ele sufocou ela sem querer? Eu acho que não, hein, gente? E é isso, pessoal. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.